Rafael Borré, vem agora, vem na metade do ano, o Inter tá rasgando dinheiro. Aliás, de onde o Inter tirou dinheiro para fazer contratações? E Thiago Maia, vai vir jogar no Internacional? Gustavo Cuejar, tem alguma possibilidade? Tem possibilidade de saída? Tem possibilidade de chegadas ainda essa semana? O Gigantinho, vai ter obras no Gigantinho? O Inter deve anunciar alguém nessa semana? É sobre esses assuntos e muito mais que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo de Inter, pois na noite deste domingo o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para o Wagner Martins, lá no canal do Vaguinha, concedeu entrevista lá para o Wagner Martins, onde deu de tirar e extrair bastante informações. Eu já peço que tu te inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe teu like e bora pro vídeo, onde quero repercutir com vocês essa entrevista do presidente Alessandro Barcelos, onde ele trouxe vários assuntos interessantes, tá certo, pessoal? Quero começar sobre o assunto Rafael Borré. Rafael Borré, o colombiano que acertou sua vinda para o Internacional nesta temporada, que está de empréstimo para o Werder Bremen até a metade do ano, e o Inter tenta de todas as maneiras trazer esse atleta por agora, mas como ele tem contrato com o Werder Bremen, é meio difícil que o jogador venha neste momento e, uma das primeiras coisas que foi perguntada para o presidente Alessandro Barcelos, o Wagner Martins fez uma das primeiras perguntas foi sobre o Rafael Borré e disse que é um assunto que é muito difícil, até porque o Werder Bremen não se abriu para nenhuma conversa. O Werder Bremen está irredutível, não quer liberar o jogador, está contando com o atleta até a metade da temporada. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, amanhã pode mudar, daqui a 10 minutos pode ter uma notícia diferente, amanhã pode ter uma história diferente, mas que no momento Rafael Borré só virá na metade do ano. O presidente Alessandro Barcelos começou a entrevista falando da torcida. Nesse último fim de semana, ontem, no sábado, onde o Inter construiu a sua vitória sobre o Ipiranga no estádio Beira-Rio por 3-0, com um público reduzido, apenas mulheres, crianças, portadores de deficiências, enfim, idosos, enfim, uma torcida bastante diferente do comum, em razão das brigas do ano passado que teve na semifinal do Gauchão. O presidente Alessandro Barcelos elogiou bastante o público feminino, que deu um tom diferente, um som diferente na arquibancada. Ele enalteceu bastante nessa entrevista coletiva, para o Wagner Martins, a questão da torcida e pediu também a questão do sócio, que é o que dá mais receita para o clube, dá uma saúde financeira melhor para o clube manter as suas contas de dízimo, ter um equilíbrio mais ou menos no caixa, é a receita de que vem de sócios e também de torcida. Ele foi perguntado sobre Thiago Maia. É uma prioridade? Esse jogador vem? Ele foi indagado pelo Wagner Martins. Esse jogador vem, esse atleta vem? É uma negociação difícil. O Flamengo também não está, assim como o Werder Bremen, não está assim tão aberto a negociações. Até porque o Flamengo tem, né, tem dinheiro, então se vender o Thiago Maia não vender não vai fazer nenhuma diferença. Inclusive ele foi falado sobre o Thiago Maia pelo próprio presidente do Flamengo, que quer usar o atleta, o jogador é do Flamengo, e o presidente Alessandro Barcelos também deixou claro que tem outros nomes sendo analisados também até mais avançados que o próprio Thiago Maia. Foi perguntado na questão de goleiros, se o Inter vai contratar goleiro, ele disse que no momento o Inter está satisfeito, que tem, elogiou bastante a atuação do Antony, que em 3 jogos não levou nenhum gol, substituiu o goleiro Ivan, que logo na sua estreia rompeu o ligamento do joelho direito, e o goleiro Ivan, desde que entrou na metade, ali no intervalo do segundo tempo, na estreia do Colorado na vitória sobre a Avenida por 1-0, na estreia do Gauchão, o goleiro Antony deu conta do recado, foi bastante elogiado e que no momento o Inter está analisando, como sempre, o mercado, mas está satisfeito com o goleiro Antony. Foi perguntado sobre as categorias de base, o que o Inter está fazendo com a categoria de base e também fez uma pequena análise do Gustavo Gross, que é o cara que está à frente das categorias de base e não quis se abrir muito, quis meio que se abster dessa situação. Ele falou para o Wagner Martins que é uma coisa que tem que ser tratada internamente, até por respeito ao profissional, ao trabalho que tem sido feito, mas tudo que está sendo feito agora
conforme os últimos 3 anos que o Inter passou, também já vendo o futuro, mas que em algum momento, Inter, presidente, direção, Gustavo Grossi vão parar, vão sentar, vão conversar e vão analisar e fazer o balanço do que passou, do que passou, do que está sendo feito, o que vai fazer no futuro. Tá certo, pessoal? Foi perguntado também sobre o Gustavo Cuejar. Gustavo Cuejar, colombiano, vai vir para o Inter? Não vai vir para o Inter? Tem essa carência de volantes? O Johnny já foi embora, foi para o Real Betis da Espanha. O Inter tem um monte de volante no time. Tá tentando Gustavo Cuejar, mas como o próprio presidente disse, o Inter tem outros nomes até mais que apalavrados, mais avançados, vamos dizer assim, do que o próprio Thiago Maia. E que uma das coisas que impede a questão do Gustavo Cuejar é o limite de estrangeiro. O Inter tem bastante estrangeiro no elenco, se não me engano, de 7 ou 8 estrangeiros. Foi embora o Johnny, foi embora também o Nico Hernandes. O Nico Hernandes foi para o São Lourenço. O Johnny foi para a Espanha, para o Real Betis da Espanha, mas o Inter ainda tem o Rocher, tem o Carlos de Pena, tem o Charles Larangues, tem o Lucas Alari, tem o Ener Valencia, tem o Carlos de Pena. Então é bastante gente de estrangeiro e o Inter tem um limite principalmente no Campeonato Brasileiro. E uma das coisas que impede, é claro, da questão financeira é também a questão de limites estrangeiros. O Inter deve focar mais no cenário do futebol brasileiro, deve focar mais em jogadores brasileiros para dar uma facilitada também na questão de jogadores estrangeiros. Foi perguntado sobre as finanças do clube. A frase que o presidente Alessandro Barcelos usou para mais ou menos dar o paranômetro de agora das finanças do Inter é o seguinte: que o Inter, até anotei aqui, o Inter saiu de um momento dificílimo, está agora num momento difícil e que tudo que está sendo feito, até na questão de contratações, tudo foi feito pensado das coisas que foram feitas nos últimos 3 anos, que foi os últimos 3 anos da presidência, que foi ao comando do presidente Alessandro Barcelos. Foi tudo feito, jogueado, tentado e negociado e trabalhado para que o Inter chegasse nesse momento e pudesse fazer um aporte um pouco maior para dar uma competitividade maior no elenco, também na questão de rodagem e de opções para o técnico Eduardo Cudê, até pelas competições que o Inter tem e para os objetivos da temporada, onde o presidente Alessandro Barcelos desconversou, né? Diz que o foco não é o Brasileirão, não é o Sul-Americano, que o foco é o foco do Gauchão, que é o foco zero, como ele próprio mesmo diz, não é o foco 1, não é o foco 1, é o foco zero, é a prioridade zero, é o Gauchão que está começando, o Inter tem que voltar a ganhar o Gauchão, então o Gauchão é a prioridade zero do presidente Alessandro Barcelos, que todos os negócios que o Inter fez, principalmente os últimos, o Inter não pagou nada à vista. Tudo está sendo pago de forma parcelada, organizada e que está tudo foi feito planejado conforme o que o Inter tem para gastar, que nenhum dos negócios, principalmente os últimos negócios, nada foi feito pagamento à vista, tudo foi feito de pagamento de forma parcelada e que o Inter está monitorando todas essas situações para se manter numa situação equilibrada e conforme ele até falou, já emendou nesse assunto a questão dos sócios, chamando sócio para as pessoas para se associarem, para pagarem em dia, que o sócio é o que mantém, que ajuda a manter até mesmo o pagamento dos funcionários e atletas em dia, que isso dá uma saúde financeira boa para o clube. Foi isso que o presidente Alessandro Barcelos falou e que esse dinheiro, a parte do dinheiro que entrou da liga, foi para pagamento de dívidas. E também falou sobre o Gigantinho, foi perguntado sobre o Gigantinho e a expectativa é que ainda esse ano o Gigantinho passe por reformas que precisam ser feitas, que as coisas ainda não aconteceram por questões de parceiros, então essas coisas são conflitantes na hora de decidir quem vai fazer a obra, quem não vai, quem está fazendo, quem vai deixar de fazer, mas isso é algo que deve de acontecer, deve de rolar ainda neste ano, ainda nesta temporada. Tá certo, pessoal? E na questão de contratações, ele foi indagado ali na última pergunta do Wagner Martins, na questão de lateral esquerdo, e que ele preferiu dizer
que no momento o Inter vai tratar desses assuntos de forma interna, até para que não chegue ninguém e atravesse as negociações, que nada atrapalhe, que tudo fique de forma interna para que o Inter possa agilizar as coisas no mercado. Até porque o Inter tem só apenas um lateral esquerdo, que é o René, o Depena joga improvisado às vezes, até mesmo o Robert Renan pode atuar por ali, mas que o Inter está tratando de contratações internamente e que nessa semana tudo pode acontecer. Pode ser que o Inter anuncie alguém, pode ser que o Inter não anuncie, mas só o tempo vai garantir que o Inter está trabalhando. Tá certo, pessoal? O que tu achou? Eu fiz aqui, abreviei um pouco da entrevista que o presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, deu para o Wagner Martins algumas horas atrás. Eu trouxe aqui os principais destaques das falas e também das explicações do presidente Alessandro Barcelos. Tu gostou do que o presidente falou, das explicações? O Inter que volta a jogar agora, nesse meio de semana, quarta-feira, fora de casa, às 6h30 da tarde, contra o Guarani, em Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter que é líder do Gauchão, com 7 pontos, com 2 vitórias e um empate. Provavelmente, até pelas falas do treinador técnico Eduardo Cudê, o Inter pode usar o time alternativo, até mesmo todo reserva, para essa partida. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!